uma coisa que a gente tem que entender é que a base do Stories da X são as sequências. E aí, a gente tem um aplicativo aqui que nos ajuda a criar sequências com mais chances de ser sequências vencedoras. Lógico que vai depender também do que você vai escrever em cada Stories e da sua habilidade de entender como usar os dispositivos de engenharia social dentro de cada Stories. É como se fosse grupos contidos de grupo. Então, a primeira coisa é a ideia do Stories da X como um todo, a sequência, a ideia de sequência, o Stories e mais por dentro ainda o dispositivo. É como se fosse no Facebook, a gente tem a campanha, o conjunto de anúncio e o criativo. Aqui no Stories da X a gente tem a estrutura geral, a forma como você vê a comunicação no Instagram, seria como se fosse a campanha, o conjunto de anúncio, que seria como se fosse a sequência, o anúncio, que seria como se fosse o Stories, e a copy do anúncio, que seria como se fosse o texto que está no Stories com o dispositivo de engenharia social que está lá dentro. E aí é o seguinte, aqui a gente vai aprender como faz a sequência. Então, uma vez que você sabe que o mais importante ali, a alma, o esqueleto da sua estratégia é a sequência, vamos criar uma sequência aqui no nosso aplicativo. Eu sempre começo a sequência, dou um nome para ela. Eu boto sempre o nome aqui e o número dela, né? Então, 001. Se você já é que nem eu, que acha que vai fazer 1000, já bota 3 zeros e 1. E a primeira parte da sequência é o ajuste. Está vendo que tem stories aqui que ele está até desmarcado, e o debriefing? Não dá para fazer os stories ainda porque você não sabe nem que tipo de sequência é. E o debriefing, ele só vai aparecer depois que você preencher os números e já tiver os stories da sequência. Então ele já começa aqui primeiro com a data. E no caso aqui ele vai pegar a data do dia de hoje. Depois ele vai falar o tipo de sequência. E é isso que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo. Os tipos de sequência e a configuração de cada uma das sequências. Os tipos de sequência são esses: venda de produto físico, consciência de produto, engajamento puro, publicidade, promoção de parceiro, aquecimento para pico de vendas, pré-abertura, caixinha por tema, caixinha geral, evento e divulgação de conteúdo. Então eu vou te falar mais ou menos, quando a gente bota o tipo de sequência, você pode até ler assim como o objetivo que você quer com essa sequência, o principal objetivo dela. Não é uma obrigação de quando você bota aqui o tipo de sequência é, por exemplo, engajamento puro, que eventualmente você não sinta a vontade e sinta que caiba botar um link lá para alguma coisa. Mas o objetivo principal é engajar. Vamos parar e pensar então como é que funciona cada tipo de sequência. Quando você vai fazer uma venda de produto digital, você tem que ter na mente que você está criando toda aquela sequência para gerar uma conversa que ao final a pessoa vai ter o desejo, o estímulo de clicar no botão e comprar o seu produto. Não necessariamente ela vai comprar na primeira vez, mas o seu objetivo é que ela compre. Pode ser que ela demore alguma vez para comprar, mas todo o desenho, desde o primeiro Stories até o último, cara, eu sei que o que eu quero no final das contas é botar um link para que a pessoa compre esse produto. E aí, você já pode saber qual é o produto. Por que a gente já coloca isso? Qual é o produto? Porque na hora que você estiver lá no celular, ele vai gerar o link do produto para você aqui, e aí você não vai ter que ficar copiando, colando, e cadê o link? Será que o link está certo, né? Então, você vai colocar qual produto você quer vender, que no caso aqui é o Venda Todo Santo Dia. Eventualmente, você pode, na mesma sequência, querer vender mais de um produto. Você bota o primeiro link Venda Todo Santo Dia, e depois vender a mentoria. E depois ainda vender o Stories da X. Eu acho um erro, na mesma sequência, você querer vender tudo. Então, às vezes eu gosto de botar mais produtos, quando é no caso da Kátia, e-commerce, você pode botar vários produtos ali na mesma sequência, mas nesse caso aqui eu vou fazer uma sequência que tem o objetivo de vender só o Venda Todo Santo Dia mesmo. E aí a gente tem a cadência. É bom você sempre saber que sequências que têm a intenção de vender, ela tem uma cadência mais alta. O que é a cadência? É quando você sabe que aquele dia você vai postar várias vezes por dia. A frequência é, cara, eu vou fazer stories da X todo dia. A frequência que você vai fazer stories. A cadência é o ritmo, é a intensidade de stories naquele dia. Então, normalmente, quando é para venda, a cadência tende a ser alta. Por quê? Porque você quer vender, então tem que trabalhar bastante aqui. Gera valor, gera bastante conversa, tira bastante dúvida. Quais são as características de um tipo de sequência de venda? Uma das características, ela vai ter muito dispositivo de resultado,
prova, quebra de objeção, geração de valor, demonstração, história. Então, esses dispositivos você vai aprender nas próximas aulas, mas já saiba que sequências com objetivo de venda, você vai botar muito print, você vai contar muita história, você vai ensinar, você vai tirar dúvidas, você vai quebrar objeção, você vai abrir caixinha de pergunta para tirar dúvida. Então, pensa sempre nisso. E aí tem o tema. Como você já fez vários temas da outra vez, você pode ter vários temas diferentes para vender o mesmo produto. Então, eu posso fazer, por exemplo, um dos temas, você pode até criar um novo tema. Vou vender o Venda Todo Santo Dia, eu posso colocar como tema ideias de produto. E é um tema livre aqui, que eu acabei de ter esse tema aqui. Então, eu venho aqui e seleciono o tema ideia de produto. Então, eu vou fazer uma sequência com o tema ideia de produto com o objetivo de vender o Stories da X com uma alta cadência. Poderia ter outra ideia também. Vou fazer em vez de ser ideia de produto, eu vou colocar aqui medo de vender. De não vender, na verdade. E aí eu faço uma sequência falando sobre medo de não vender. Aqui foi uma urgência oculta. Baseado numa urgência oculta aqui. Então, a urgência oculta é medo de não vender. É a sequência 1 para vender o Venda Todo Santo Dia. Vamos falar agora sobre o tipo de venda de produto físico. Normalmente ele também tem uma cadência alta, mas ele é menos alta do que... Você pode até fazer uma de cadência baixa para vender produto físico. Por quê? Vender um produto físico é menos complexo do que vender um produto digital. Um produto digital a pessoa tem que tomar uma decisão. Comprar, estudar, praticar. Por exemplo, vai vender o Venda Todo Santo Dia, por exemplo. É quase que uma decisão de mudança de carreira. Vai vender um produto que nem o da Amazon. Ela tem que se organizar para fazer. Que horas será que eu tenho tempo? Então você tem que investir mais tempo em criação de história, conteúdo, ensinar, quebrar objeção. Talvez eu precise de 30, 40, 50 stories ali no dia. Se eu for vender um produto físico, talvez eu precise de, 6 stories. Uma demonstraçãozinha curta. Eventualmente é mais fácil vender. Por exemplo, eu vou fazer um produto para um stories para vender os golfinhos da Cat. Cara, eu boto só uma foto do golfinho com uma demonstraçãozinha, a gente bota no copo de água, tremendo. Bota o astro para cima e já vende muito. É lógico que você pode também ter uma com uma cadência mais alta, falando, cara, é um estoque alto, eu vou fazer o dia todo com depoimento de quem usou, gerando curiosidade, pedindo para contar a história. Vamos fazer um do história, né? Conte a sua história, a história do seu primeiro vibrador. E a pessoa conta a história. E vai ficar todo mundo ali meio arrepiado ouvindo as histórias dos outros. E no final você bota o link de um vibrador para a pessoa comprar. É uma alta cadência para vender um produto físico. E tem também depoimento de quem usou um vibrador. Não precisa nem ser o que você vendeu ali, né? E serve para qualquer outro produto. Estou botando um exemplo de vibrador aqui porque é um produto que eu trabalho. Mas dá para vender qualquer coisa. Dá para ser de receita fitness, de dieta, de relacionamento. No caso da Maju, a história de neuras que você já tem, de pensamentos repetitivos que passam na sua cabeça. Enfim, mas aqui é produto físico que a gente está falando, né? Então, geração de consciência. Eu quero criar uma sequência para gerar consciência sobre o Venda Todo Santo Dia. Eu posso usar como criar uma rotina de sucesso para gerar consciência para o Venda Todo Santo Dia. Como é que eu vou relacionar? Lá dentro eu vou entender. Cara, a rotina de sucesso de um infoprodutor, o que um infoprodutor que vende muito faz, quais são as habilidades que um infoprodutor tem que ter. Ele tem que gravar vídeo toda semana, ele tem que escrever todo dia. Por exemplo, eu falo que escrevo copy todo dia. E eu boto, por exemplo, nessa sequência, minha rotina, o meu dia a dia. Acordo de manhã, escrevo copy, reviso copy, faço reunião de copy. Quais são as habilidades que um infoprodutor tem que ter? Gravar vídeo, falar. E nesse momento, eu não tenho que, no final, a obrigação de colocar um link para o cara comprar meu produto. Eu posso, eventualmente, criar um link para divulgar um podcast, que eu sei que eu falei sobre isso. Eu tenho, inclusive, aqui no canal do Leandro, aqui, quer ver? Aqui no meu podcast, se você for ver aqui, tem aqui como organizar sua rotina de sucesso. Coincidentemente, eu podia, no meio da sequência, botar o link desse negócio aqui. Mas o que eu mais quero nesse momento não é nem divulgar isso. O que eu mais quero nesse momento é saber a rotina das pessoas,
é saber a dúvida das pessoas sobre a minha rotina, abrir uma caixinha sobre a minha rotina, e aí vou recheando essa sequência com os dispositivos que você vai aprender nas próximas aulas. Então, você tem que saber que o objetivo é esse. A cadência, quando eu faço de aumento de geração de consciência, normalmente eu faço alta, faço muito stories. E normalmente eu faço perto de eventos especiais ali, né? Geralmente eu uso essas aqui quando eu vou fazer um pico de vendas, uma promoção de Black Friday, uma ação promocional mais forte, né? Eventualmente eu até faço do nada ali, tipo, só no meu dia a dia, pelo menos uma vez por semana, uma mais alta, né? O engajamento puro, eu só quero, eu não tô nem aí para produto. Não tem produto nenhum aqui. Se você for ver, eu nem tenho venda todo santo dia. Eu vou vir aqui, ó, e é engajamento puro. Eu não quero vender produto, eu não quero aumentar a consciência do produto, eu só quero que as pessoas discutam temas legais. Então eu posso falar sobre medo, ansiedade, família, briga de sócios. Eu posso falar, eu vou nos temas aqui. Comprar muitos cursos, vergonha de se expor, eu vou botando todos os meus temas aqui. E o único objetivo que eu quero aqui é conversar. Liderar meu grupo. Gerar valor. Engajamento. Fazer eles ficarem viciados em mim. E aí existem jogos que você pode fazer usando os dispositivos. Daqui a pouco você vai saber. A outra, publicidade. E aqui você vai ter as empresas que você cadastrou lá. Apple. Normalmente esse aqui, a cadência pode até ser baixa. Mas se você quer realmente gerar muito valor para o seu... Uma coisa que eu vejo às vezes as agências, a galera que compra publicidade com influenciador, fala assim, eu quero comprar 3 stories. Aí o cara faz 3 stories. Cara, não vai ter resultado meio jogado, solto no meio do dia da pessoa. Não sei que você seja o Whindersson, mas beleza, o cara tem 1 milhão. Quando a gente faz com a Anacate, a gente bota aqui o nome do negócio e a gente realmente abre uma caixinha. A gente fez uma vez sobre um coletor menstrual. Então a gente abriu uma caixinha. Qual a sua dúvida sobre coletor? Respondeu um monte de dúvida usando os dispositivos. Pedindo para as pessoas contar as experiências. Pedindo para as pessoas falar quem usa e quem não usa. Respondendo, gerando valor, usando tudo que é dispositivo que você pode imaginar. Tirando dúvida, demonstrando o aplicativo não, o dispositivo lá, o coletorzinho. Fizemos o dispositivo lá da demonstração curta. Não mostramos enfiando, né? Mas a gente mostrou como é que funciona ali, usando a mão e tal. E, cara, funcionou tanto que a pessoa falou, como é que eu faço para comprar o ano inteiro com vocês? Que é um ano inteiro. A gente nem vende o ano inteiro. Então, cara, não dá, porque atrapalharia a linha editorial no objetivo ali daquele perfil. Mas a gente vendeu depois um plano gigante para a pessoa. A gente já fez pro também, que é um aplicativo de menstruação para cá. Cara, tiramos dúvidas sobre menstruação, tiramos dúvidas sobre processo de engravidar, eu ia falar engravidamento, sobre as questões de engravidar, sobre sexualidade, fizemos o lance das dúvidas, o jogo dos 7 erros, usando todos os dispositivos. Cara, quando chegou para botar o arroba do negocinho, link da página de captura, o pessoal até falou, o que vocês fizeram? Eles contrataram na época lá, tipo, uns 25, uns 30 influenciadores. Um monte até maior que a Kátia. Assim, cara, onde vocês foi assim, mais 10 vezes melhor do que o segundo. Juntando todos, não dá o resultado que vocês deram. Porque os outros faziam como? Oi, gente, eu tô aqui para dar uma dica para vocês. É lógico que não. Então, essa é a diferença de você criar um contexto antes de sair só divulgar. A outra é a promoção de um parceiro. É a mesma lógica de promover. No caso aqui eu botei, já tá a Maju Ferreira, que eu cadastrei lá naquela hora dos parceiros lá, né? Então eu vou divulgar a Maju, que é uma parceira minha, tá aqui gravando um vídeo comigo, me ajuda. Então eu vou chegar lá e... Gente, conheço a Maju. Eu vou falar, quanto tempo você faz histórias da X? Qual é dos meus alunos que você mais conhece? As pessoas já sabem que eu falo Maju toda hora. E aí eu falo alguma... Aí eu vou criando ali, usando os dispositivos, e depois eu boto o arroba da Maju. Aí vai muito mais gente lá para ver a Maju. Então eu uso aqui, agora de novo, esse aqui é uma cadência alta ou baixa? Depende. O quanto eu quero gerar valor para a Maju. O quanto é importante para mim aquela parceria. Se fosse a Maju, no caso, cara, eu quero gerar muito valor porque ela me ajuda muito, eu vou botar alto. Se fosse outra pessoa que, cara, de vez em quando eu boto uma baixa. E quando é para botar só para cumprir tabela, eu nem boto. Por exemplo, eu vou no Marcelo Germano lá para gravar um podcast, eu vou fazendo
responsa. Fazer bastante no dia. Ah, se fosse uma outra pessoa ali que só me marcou uma vez, eu vou retribuir, eu faço um só também. Como se fosse praticamente pra... Não é nem pra ter resultado, é só pro cara... Tipo, eu não tô fazendo de volta aqui, mas não faz nem sentido, é melhor nem fazer. Aquecimento para o pico de vendas. Isso aqui você tem que entender o que é o pico de vendas antes. O pico de vendas, ele é uma espécie de lançamento para quem já tem um perpétuo rodando. Então, eventualmente, você cria eventos para aumentar a consciência do seu produto e muda a oferta para ficar muito mais interessante do que a oferta normal. Eu até chamo de oferta normal. E aí, depois, você abre um período promocional com essa oferta diferenciada. Na prévia disso, vamos dizer que você cria um evento mesmo, literalmente. No meu caso, eu chamo de oficina de criação de produtos digitais. E aí, uma semana antes desse evento, eu crio muito aquecimento. Eu falo o tempo todo do evento nas stories. Eu falo o que vai ter na aula. Eu falo qual é o tema da aula. Eu filmo enquanto eu estou fazendo os slides da aula. E aí, nos dispositivos, vocês vão ver como é que a coisa vai acontecendo. Mas é uma sequência que tem sempre alta cadência. Normalmente eu boto cultura de resultado de quem participou dos últimos. Então já bota aí, cara, uma das coisas que tem que ter nesse tipo de sequência, quem participou do último evento meu desse. Eu boto muito print disso. Curiosidade. Então às vezes eu boto o slide com a tarja preta. Eu tipo, os slides, só que eu deixo ofuscado para a pessoa saber mais ou menos curiosidade de como é que vai ter. Às vezes eu coloco alguns segundos, sempre stories de 10, 15 segundos, do que teve nas últimas aulas. Para o cara ter uma ideia de como é que vai ter. Então você vai criando sempre consciência. Às vezes eu vou fazer também um tema, dentro dos temas, o tema das aulas. Normalmente esse evento tem 3 aulas. Então tem aula de pesquisa de mercado. Eu falo, aí vamos dizer que uma das minhas aulas dessa oficina é sobre nichos, né? E aí eu boto, qual nicho você acha que fatura mais? Porque o tema da aula 1 é nicho. Então, um dia antes dessa aula, eu vou falar sobre os nichos que mais faturam. E aí as pessoas vão ficar curiosas para saber qual que é mais fatura. É espiritualidade, é relacionamento, é saúde, é dinheiro. Quanto você acha que cada nicho fatura no Hotmart hoje? Eu tenho acesso a essa pesquisa, vou divulgar no evento. O cara vai no evento só para... Em vez de eu falar, gente, eu vou ter uma aula hoje. Não, gente, hoje eu vou falar quanto cada nicho fatura. Na aula de hoje, à noite, eu vou falar para você quanto eu faturo no último ano. Será que a pessoa tem curiosidade de saber quanto tem fatura? Quanto eu invisto, quanto eu lucro, quanto fica para... Pô, muita curiosidade sobre a pessoa, né? Os vídeos que mais bombam na internet é quanto ganha Felipe Neto, quanto ganha o Whindersson Nunes, quanto ganha Neymar. Tava vendo agora no News que bombou, sabe qual que é? Qual é o salário de cada jogador da seleção. Então, tá vendo que eu vou criando curiosidade sobre o que vai ter na aula. Eu não só falo igual todo mundo, vai ter a aula 1, a gente me deu hoje é na aula número 1 do Oficina de Criação de Produtos Digitais. Clica no link aqui e cadastra para não perder. Não é assim que os outros fazem? A gente não. A gente usa os dispositivos todos e a gente sabe os elementos e principalmente o que vai te nortear é a intenção. A intenção é aquecer para o evento. Você pode aquecer para cada aula. Uma semana antes eu aqueço falando do evento todo. No dia eu aqueço falando da aula do dia. No outro dia, da aula do outro dia. Na minha segunda aula eu falo do crescimento exponencial estruturado. Então eu explico as fases, o que cada um faz em cada etapa de faturamento. Eu pergunto quanto você está faturando. Eu pergunto se você, quanto tempo você está no mercado. Se você sabe qual é o seu próximo passo. Quem é o cara que você mais admira. Enfim, eu vou botando e eu vou gerando curiosidade para aquela aula. Então, uma sequência que eu sei que o objetivo dela é aquecer para o meu pico de vendas. E aí eu boto até qual produto. No caso, eu vendo todo santo dia. Uma alta cadência, eu boto o tema. Por isso que é legal, porque ao longo do tempo você vai aumentando as suas ideias de tema. Então, eu posso botar o meu tema aqui. Quais nichos mais faturam? E eu posso botar aqui, no caso aqui, tema livre. E aí, beleza, criar ideia. Então, a próxima vez que eu vou fazer um aquecimento, já tem o tema aqui. E eu já tenho até o debriefing de como funcionou. Tá? Então, mais outro tipo aqui é o de pré-abertura. Eu acabei de fazer uma de um evento todo, né? Então, eu fiz uma semana antes do evento. Depois eu fiz de cada dia do evento. Aí, um dia antes de abrir, eu faço essa de pré-abertura. Normalmente eu abro na segunda, no domingo. O que eu faço nisso aqui? Eu gero, como objetivo dessa sequência, atenção para a abertura. Como é que gera atenção? Ansiedade. Tem poucas vagas. Normalmente eu faço, no meu pico de vendas, para as primeiras pessoas eu dou um presente especial. No meu caso lá, eu dou o retiro do Venda Todo Santo Dia.
que é um produto que custa R$7.000, e eu dou para 100 primeiras pessoas que compram no pico de vendas. E aí como é que acontece? Nessa hora, eu falo, só tem 100. Da última vez acabou em poucos segundos. E é verdade, acabou mesmo. E aí eu fico botando print das pessoas falando que estão ansiosas, que estão olhando no cronômetro para saber em quanto tempo estão comprando. Eu mostro as pessoas falando, já estou decidido em comprar. Eu reestabeleço os bônus. Eu faço, só lembrando aqui para você. Aqui está o bônus aqui de quem são os 100 primeiros. É o retiro. E aí eu vejo no retiro. O retiro é bom por isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Eu falo que no retiro você vai sentar do meu lado e vai tirar dúvida comigo. E aí eu boto os prints de quem foi nos últimos retiros. Então eu crio uma puta desejo pro bônus dos 100 primeiros. E aí eu falo, se você quiser estar entre os 100 primeiros, clica no link, cadastra na minha lista VIP aqui do WhatsApp dos 100 primeiros. Aí eu aumento essa lista VIP, porque o cara, quando eu abrir lá, vai me dar, porque esse cara tá com muita consciência. Então qual que é o meu objetivo na sequência de pré-abertura? Antecipação para os primeiros. Vender os bônus para os primeiros. Vender que tá diferente da oferta que normalmente é. Meu produto normalmente não tem retiro. Meu produto normalmente não tem, então eu tenho que explicar nessa sequência que tem. Por que esse retiro é bom? Qual o valor desse retiro? Eu tenho prints de quem foi no retiro e ganhou dinheiro lá dentro do retiro ainda. Mas você não vai querer esse retiro, não? Vai. É só para os 100 primeiros. Então o cara se cadastra. Qual que é o objetivo? Aumentar no máximo o número de pessoas que estão cadastradas nessa lista de interessados. Então uma sequência de pré-abertura. Caixinha por tema. Normalmente eu deixo essa aqui com a cadência baixa. Essa caixinha é a que eu mais uso no dia a dia. Não estou em pico de vendas, não estou em lançamento, não estou em oferta especial. Então, quase todo santo dia eu abro uma caixinha e respondo pergunta. Eu uso ela no dia a dia. Então, eu vou chegar... Às vezes eu falo... Eu gosto muito de diferenciar o meu tema técnico e tema comportamental. Então, às vezes eu só falo assim... pergunta sobre a vida. Pergunta sobre dinheiro. Então, no seu caso, você pode botar pergunta sobre autoestima. Pergunta sobre gravidez, pergunta sobre disfunções sexuais, pergunta sobre relacionamento, pergunta sobre dicas sexuais, sei lá, enfim. Então, no caso da dieta, pergunta sobre comportamental da dieta, pergunta sobre receitas, pergunta sobre, sei lá, cada um vai ter os seus temas, que a gente já deu aula de temas. E aí você vai responder perguntas só sobre aquele tema, você direciona. Às vezes, se eu deixo pergunta geral, que é essa outra aqui de baixo, que é o geral, tá vendo? Aí vem sempre a mesma pergunta para mim, sabe qual que é? Meu produto tá bom? Cria uma ideia de campanha para mim? Meu QFD tá bom? Fica até sem graça. Eu também uso o geral, mas cada vez mais eu vejo que usar a geral é pior para mim. Porque eu não consigo direcionar. Se eu boto ali, pergunta sobre copy, aquele dia vai ser o dia da copy. Eu até mando o combustível extra. Galera, hoje eu tô criando copy pra galera. Eu vou criar copy pra você. Então eu mando um e-mail, mando um Telegram e esse dia bomba. Só que eu sei que é um dia que vai me dar mais trabalho. Quando eu faço a por tema. A geral me dá menos trabalho, porque eu baixo a cadência aqui. Eu respondo 5 ali por dia e tal. Então, essas aqui, elas parecem menos importantes, que é pra cumprir tabela. Mas cumprir tabela é mais importante, você imagina. É igual, a gente estava falando de sexualidade, né? Então, assim, aí, eventualmente tem que fazer uma surpresa, ir para um hotel, uma viagem romântica. Mas todo dia ali no dia a dia tem que ter um normalzinho. E às vezes o normalzinho é mais importante do que só o especial. Porque só no especial, cara, uma hora você vai ser esquecido. Então eu tô sempre sendo lembrado, mas eventualmente eu tenho as especiais, que é perto de promoção, é quando eu vou fazer um tema muito importante, é quando eu vou me dedicar mais tempo. Eu vou falar, cara, normalmente uma dica que eu dou para as pessoas, pega um dia da semana que vai ser o seu dia de falar, cara, esse dia aqui eu vou me dedicar para os stories. Tem algumas pessoas que falam assim, eu só faço um dia por semana, uma vez por semana, toda sexta. Mas eu arrebento na sexta. Então eu faço toda quarta. Mas essa quarta, a galera vai ficar a semana inteira lembrando de mim. Porque eu vou ficar o dia todo ali gerando muito valor e o resto dos dias, mais de boa. Faço bem pouquinho, ou nem faço. Tem gente que faz 3 vezes por semana só. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Tem gente que faz mais final de semana. O JP, ele só faz final de semana. Porque dia de semana ele trabalha muito, final de semana ele fica como se fosse um lazer dele. Uma terapia de responder os outros. É terapêutico mesmo. É um jeito de refletir, de pensar. Legal. O evento, o próprio nome diz. Você vai pensar quando você for em evento. E tem dispositivos específicos para evento. Mas uma coisa que eu gosto de
deixar claro na caixinha de evento é que eu gosto de botar uma cadência alta, mas eu não fico só filmando o que está acontecendo no evento. Eu uso bastante os dispositivos. Se eu estou num evento, eu vou pegar quais são os temas do evento que geram polêmica, dúvida, tipo, você vai entender o que acontece lá naquele evento. Eu tenho o meu caso clássico, que foi o do Hotmart, que eu fiz o seguinte. Eu hackeei o evento. Eu fui lá e falei pro cara, ó, quando eu tava indo pro evento, eu falei, ó, eu vou comprar um iPhone, eu ainda comprei um AirPod junto, no dia tava tendo uma promoção, você pagava não sei quanto a mais e ganhava o AirPod, e eu vou esconder em algum lugar do evento. E aí eu gravei um anúncio, ó, combustível extra, e falei, eu escondi um iPhone em algum lugar do evento e eu vou ficar dando dica de onde esse iPhone tá, todo dia no meu Instagram. Ative a notificação para saber que você pode achar um iPhone. O evento inteiro tava falando sobre isso. Eu até conto que o pessoal da Hotmart que traqueia o nome, tinha um monte de palestrante que tem mais seguidor do que eu. Primo Rico, Natália Arcuri, o Wendel, o Érico. E as menções dos nomes desses caras estavam tipo aqui assim, né? Dos outros palestrantes menores, coitado, não dava nem pra ver no gráfico. E o meu tava aqui, com menos relevância que esses caras. Por quê? Porque eu usei uma sequência de eventos de uma maneira incrível. Eu ficava falando, eu dava dica. Ó, a próxima dica vai sair ao meio-dia. Cara, dava meio-dia, meu Instagram, bum, pico. Cara, 4.000 pessoas do nada vinha lá pra ver onde é que tava a dica do negócio. E eu falava, eu estou onde o sol bate. Todo mundo saía dos auditórios e ia pra área de alimentação que batia sol. E ficava procurando um iPhone. E as pessoas me encontravam no evento. É verdade que tem um iPhone? Tá de piada, é brincadeira. Não, é sério, tá lá o iPhone. E alguém encontrou o iPhone mesmo e tal. Eu nem gerei tanto conteúdo, mas eu movimentei o evento. E todo mundo falou, comentou. Meu nome foi muito comentado, ganhei muito seguidor naquele dia. E vendi, viu? Eu botei lá, cara, eu usei uma técnica do Stories 10x nesse evento. Se você quiser saber como funciona, clique aqui. Todo o evento falando sobre mim. E, cara, esse cara aqui sabe fazer realmente esse marketing no Instagram. E aí vendi horrores naquele evento. Vendia bem mesmo, vendia alto. Vamos dizer que deu para pagar o iPhone que eu comprei. Mas você também pode pedir para as pessoas que estão no evento abrir uma caixinha aí para a galera que está no evento responder. O segredo aqui é você pensar sempre na intenção, na hora que você estiver no ajuste. E depois a forma vai estar aqui nos stories e aí a gente vai explicar com os dispositivos. Eu não vou entrar falando na forma de cada um, lá nos exemplos. E divulgação de conteúdo é quando você já sabe, cara, vai sair um podcast muito especial hoje. Por exemplo, saiu meu podcast no Hotmart. Então você já sabe que o objetivo final é divulgar aquele podcast, ou o seu podcast. E aí, o legal é que, tá vendo que tá sem nenhum conteúdo? É porque eu não botei os links, mas se tivesse cadastrado, ia aparecer os links que eu vou divulgar. Isso aqui é bom você cadastrar tudo, para quando você for usar no seu aplicativo web, só copiar e colar os links nos stories. Daqui a pouco você vai ver, tem uma aula só ensinando a usar esse aplicativo no celular, para você ganhar muito tempo na hora de fazer o seu Instagram aqui, né? E aí você bota a ideia de tema e cria. Uma vez que você criou, eu vou criar uma real aqui para a gente fazer uma aula só de criando campanhas. Vamos criar uma aqui, ó, e vai ser uma de engajamento puro, não quero vender nada, e vai ser aqui sobre ansiedade no trabalho. E vai ser aqui uma, vou ver se oculta isso aqui, mano. Criei. E aí eu vou criar aqui, vai gerar os stories. E na próxima aula vocês vão ver os dispositivos e depois a gente vai criar uma sequência, já você vai ter conhecido todos os dispositivos, que vai ser essa sequência com esse assunto, a gente vai criar junto, eu vou soltar no meu stories na real, vocês vão ver como é que a coisa aconteceu e funcionou. Tá bom? Então até a próxima aula.